Senhora deputada, senhores deputados, muito bom dia. Acordo regimental. Vamos dar início à nossa reunião extraordinária da Comissão de Finanças e Tributação. Quero levar ao conhecimento de Vossas Excelências que tomamos a liberdade de antecipar a reunião ordinária, atendendo a uma solicitação do presidente do governo, porque temos o PLC 021 para discutirmos e votarmos. E eu vou explicar depois do que trata o PL 021, que trata da Previdência Complementar. Então, acordo regimental e os senhores deputados receberem em seus respectivos gabinetes cópia da ata da 22ª reunião ordinária da Comissão de Finanças e Tributação referente à terceira sessão legislativa da 20ª legislatura em discussão, não havendo quem queira discutir em votação. Os senhores deputados com cópia permaneçam como se encontram. Aprovado. Quero também cumprimentar todas as senhoras, senhores telespectadores, senhoras e senhores ouvintes da Rádio Digital Leste, bem como a todas as pessoas que aqui se encontram presentes. Vamos, então, ao primeiro projeto de lei, senhores. Trata-se do projeto de lei complementar o 0021, que altera os artigos 3º e 4º da Lei Complementar 795 de 2022, que instituiu o benefício especial para adesão patrocinada ao regime de previdência complementar do Estado de Santa Catarina e altera a Lei Complementar 661 de 2015 e a Lei Complementar 412 de 2008. O autor do projeto é o Governo do Estado. E o projeto de lei, senhores deputados, a proposta busca alterar o parágrafo 3º do artigo 3º da Lei Complementar 795, de 6 de janeiro de 2022, que instituiu o benefício especial pela adesão patrocinada ao regime de previdência complementar do Estado de Santa Catarina e altera a Lei Complementar 661 de 2015 e a Lei 412 de 2008, para estender o prazo no qual o servidor pode optar por aderir ao plano de benefícios da Previdência Complementar do regime próprio na condição de participante patrocinado por mais um ano, até 30 de setembro de 2026. O prazo termina agora, mas não houve uma adesão necessária como o governo desejava. Mas eu quero que aqui é um equívoco, 2026. Tá, ok. Perfeito. O Estado, ao remeter para cá o projeto de lei, pede para fazer até final do ano que a 30 de setembro do ano que vem. No entanto, houve um acordo entre a Assembleia Legislativa, o seu presidente, Tribunal de Justiça, Ministério Público, Tribunal de Contas, para que o prazo seja estendido até final do ano que vem. Não dia 30, mas 31 de dezembro do ano que vem, né? Essa é uma emenda vinda do próprio governo. Vai 31 de dezembro de 2026. Não, eu pergunto se é setembro ou é dezembro. Não, no projeto veio setembro. No projeto veio setembro, mas no relatório e voto estende-se até 31 de dezembro do ano que vem. A segunda emenda diz respeito à inclusão da Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina, até porque só beneficiava Tribunal de Justiça, Ministério Público, Tribunal de Contas, Assembleia Legislativa e Poder Executivo. Então, como órgão do Estado, também inclui-se a Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina. E, por derradeiro, o governo também apresentou a sugestão de emenda modificativa e aditiva por intermédio do ofício da Secretaria de Estado da Casa Civil. Em suma, essas alterações almejam estender o prazo de adesão ao regime complementar para 31 de dezembro de 2026, disciplinar a metodologia de cálculo do regime próprio de previdência social relacionado aos agentes públicos, que dispõe o artigo 69, parágrafo 1º da Lei Complementar 412/2008, e também, evidentemente, como disse, acrescentando, né, a Defensoria Pública de Santa Catarina. Então, no mais, não vejo óbice da regular tramitação. As emendas estão sendo apresentadas na Comissão de Finanças, fora votada e aprovada na Comissão de Constituição e Justiça da forma original, mas se aprovado aqui, vai para a Comissão de Trabalho, se aprovado lá, volta para a Comissão de Constituição e Justiça para examinar a constitucionalidade, legalidade e juridicidade das emendas, até porque dia 30 vence o prazo, e o projeto de lei tem que ser aprovado em plenário até o dia 30, sancionado e publicado no Diário Oficial.
Então, o meu relatório e voto é pela aprovação da matéria com as 3 emendas, conforme mencionei. Eu abro discussão do projeto de lei, do parecer que é pela aprovação da matéria. Não havendo quem queira discutir, é em votação. Senhor deputado, com cópia, permaneça como se encontra aprovado. Eu peço à assessoria que veja com o deputado Ivan Nats para tramitar na Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público. Senhor presidente. Senhor presidente. Deputado Jaime, outra palavra. Indago Vossa Excelência com relação ao projeto de universidade gratuita, das alterações, se já aportou a essa comissão? Não. Os 2 projetos de universidade gratuita estão na Comissão de Constituição e Justiça. Ainda não saiu da Não. CCJ. Ok. Você tem que primeiro tramitar lá, voltar e vir para cá. É interessante sugerir para o presidente fazer uma tramitação conjunta para melhor discutir. Senhores deputados, vamos lá. Então, ainda tem o projeto 0249/2025, que dispõe sobre a correção dos memoriais descritivos e mapas que estabelecem as divisas intermunicipais do Estado de Santa Catarina, consolidadas pela Lei 13.993 de 2007. O autor da matéria são os deputados que fazem parte da Comissão de Assuntos Municipais. A proposta visa possibilitar a correção de erros presentes em memoriais descritivos e em mapas que estabelecem as divisas intermunicipais do Estado de Santa Catarina. A matéria foi admitida na Comissão de Constituição e Justiça, por unanimidade, com emenda substitutiva global para corrigir erros materiais na reunião do dia 3 de junho do corrente ano. Foi juntado aos autos ofícios que foi enviado pela Prefeitura Municipal de Antônio Carlos para manifestar apoio à proposição e requerer celeridade à sua tramitação. Seguindo a tramitação regimental, não vejo óbito da sua regular tramitação, e aí passo para o voto. Aqui compete analisar a presente matéria à luz dos regimentais artigos 73, inciso 2º, 144, inciso 2º, ou seja, quanto à admissibilidade e prosseguimento de sua tramitação processual em face da sua eventual conformação ao Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e a LOA. Conforme informado na justificação, folhas 10 e 11, a Secretaria do Estado de Planejamento já está conduzindo um projeto de revisão de limites municipais, que inclui a elaboração de mapas e memoriais descritivos atualizados, aos quais poderão ser utilizados para corrigir e aprimorar a delimitação dos limites intermunicipais do Estado de Santa Catarina, previsto na Lei 13.993, de 20 de março de 2007, de modo que a presente proposta não criará despesa a esta administração pública. Dessa forma, que tange aos aspectos de observância obrigatória por escolhido, não vislumbra o da sua regular tramitação, como já disse, da matéria neste Parlamento, razão pela qual voto pela regular tramitação e, consequentemente, a aprovação do projeto de lei nos termos da emenda substitutiva global apresentada na CCJ. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Senhor deputado Camilo Martins, com a palavra. Bom dia, presidente, demais membros da Comissão de Finanças. O projeto em questão está regulamentando as alterações possíveis de limitações entre municípios, é isso, né? Não, ele constata que há problemas em limites, perfeito? E está delimitando isso. E depois a Secretaria de Planejamento vai fazer a correção, um projeto de lei próprio. Critérios apenas. Ah, não, critérios, porque nós temos mais de 70 municípios com problema aí. Então tá bom. Não, esse projeto não corrige. Ok, era isso que eu queria saber, presidente. Obrigado. Continue a discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Senhor deputado, com cópia permanece como se encontra aprovado. Deputado Mário Mota, Vossa Excelência, com a palavra. Senhor presidente, demais colegas, querida deputada, relatório e voto ao projeto de lei 0159/2025, que dispõe sobre a autorização para que as concessionárias de distribuição de energia elétrica disponibilizem de forma facultativa o serviço de fornecimento e instalação do padrão de entrada da energia elétrica com cobrança parcelada na fatura, no âmbito do Estado de Santa Catarina. O projeto é de autoria do deputado Matheus Cadorim, trouxemos na reunião anterior, por uma sugestão muito importante e interessante do presidente Marcos, nós retiramos da pauta e estamos reapresentando o projeto com uma emenda modificativa que acrescenta, além de concessionárias de energia elétrica, também permissionárias da distribuição de energia elétrica,
uma vez que as permissionárias e são as cooperativas não estavam incluídas com essa facultatividade, não é obrigatoriedade, mas dá a elas também a possibilidade de, autorizadas, oferecerem de forma facultativa, como eu disse, o serviço de fornecimento e instalação do padrão de entrada de energia elétrica, é aquele poste padrão e sua instalação com a cobrança dos custos de forma parcelada na fatura mensal, mediante anuência expressa do consumidor e conforme a autorização da Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL. Não vou nem me aprofundar, uma vez que todos acompanharam, entendemos que a proposição não incute aumento de despesa ou redução de receita ao poder público, objeto principal das análises nesta comissão, não se aplicando ao presente caso as exigências previstas no artigo 16 e 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Quanto ao mérito, entendemos que a matéria preza pela eficiência do serviço público, alinhando-se aos ditames constitucionais e aos princípios gerais da administração pública. Por esse motivo e pelo exposto, votamos pela aprovação do projeto de Lei 0159/2025, nos termos da emenda modificativa que ora apresentamos nesta Comissão de Finanças e Tributação. Era isso. Senhora deputada, senhores deputados, o deputado Mário Mota já havia feito o relatório e voto do presente projeto de lei, que é o 0159/2025, de autoria do deputado Matheus Cadorim. Mas os deputados dessa comissão entenderam de que fosse feita uma sugestão para a modificação do seu relatório de voto, o que foi feito, e ele acatou a sugestão. Então, ele continua aprovando o projeto de lei, no entanto, com a emenda modificativa apresentada por Sua Excelência, que é o incluindo as permissionárias. Em discussão, parecer de voto, deputado Mário Mota. Com a palavra. Deputado Camilo Martins. Presidente, toda vez eu queria pedir vista ao projeto, que eu quero dar uma estudada mais aprofundada na matéria. Visto em gabinete, deputado Camilo Martins. Deputado Camilo, Vossa Excelência, com a palavra. Vamos lá, tenho dois projetos a relatar nesta manhã, o PL 12/2025, de autoria do deputado Jair Mioto, que dispõe sobre a disponibilização de exemplares de Bíblia Sagrada nas unidades de ensino do Estado de Santa Catarina. O projeto em questão estabelece que os exemplares deverão estar acessíveis nas bibliotecas de instituições escolares, de modo a permitir o livre acesso dos alunos, professores e demais usuários. Prevê ainda que a manutenção desse acervo poderá ser realizada por meio de doações de pessoas físicas ou jurídicas. Em sua justificativa, o autor destaca que a medida busca valorizar os princípios éticos, culturais e sociais presentes na tradição da sociedade catarinense, além de oferecer aos estudantes acesso a um dos livros mais difundidos no mundo, sem caráter de obrigatoriedade, mas com instrumento de formação cidadã e de livre exercício da consciência. A matéria foi apreciada previamente na CCJ, que admitiu por unanimidade com emenda modificativa ao parágrafo 1º do artigo 1º, ampliando a possibilidade de doações para além do território catarinense. Vê agora essa comissão, qual me atribuiu a competência de fazer o relatório e voto, qual passo direto ao voto. Compete a essa Comissão de Finanças e Tributação, nos termos dos artigos 73, inciso 2º, 144, 2º, 146, inciso 1º do regimento interno, analisar a proporções quanto aos aspectos, seus reflexos financeiros e orçamentários, em especial com sua compatibilidade com a lei, com o PPA, LDO e LOA. No presente caso, constata-se que o projeto não cria despesa obrigatória de caráter continuado, tampouco institui novos programas ou ações com impacto direto sobre a receita ou despesas públicas. Autorizar e incentivar doações de exemplares da Bíblia Sagrada, a proposição afasta a necessidade de aquisição de recursos públicos, permitindo sua execução sem qualquer incremento estrutural ou financeiro por parte do Estado. O eventual custo administrativo da disponibilização dos livros nas bibliotecas escolares, por ser absorvido pelas rotinas já existentes nas unidades de ensino, não havendo previsão de gasto adicional que demande suplementações orçamentárias. Além disso, a matéria não interfere em áreas de arrecadação, tributação e repartição de receita ou operações de crédito, limitando-se a dispor sobre o procedimento administrativo de disponibilização de material literário. Dessa forma, conclui-se que a proposição é compatível e adequada ao PPA, LDO e LOA e não apresenta vícios. Diante do exposto, eu voto pela aprovação do projeto em questão, com emenda modificativa, evento 07, aprovada na CCJ. Esse é meu voto, presidente. Por gentileza, deputado, o relatório de voto que não está aqui acostado no projeto. Senhor presidente. Só um instantinho, deputado Jair Mioto.
Relatório e voto ao projeto de lei 0012/2025, de autoria do eminente deputado Jair Mioto, relatado pelo deputado Camilo Martins, que dispõe sobre a disponibilização de exemplares da Bíblia Sagrada nas unidades de ensino do Estado de Santa Catarina. Sua Excelência faz seu relatório de voto, que é pela aprovação, no entanto, com a emenda modificativa aprovada na Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão, deputado Jair Mioto. Senhor presidente, esse projeto, ele assegura o direito de disponibilidade de um exemplar da Bíblia Sagrada nas bibliotecas das escolas e permite a doação da sociedade privada, né, e sem ônus nenhum para o governo do Estado. Prescindir, ou seja, abrir mão de um exemplar da Bíblia Sagrada em qualquer biblioteca, eu creio que é um desserviço à história, desserviço ao conhecimento humano, uma vez que a própria história do mundo ocidental é dividida em antes e depois de Cristo. Então, ela é um instrumento literário, é um instrumento que consta a história de reis, de poetas. A Bíblia Sagrada é o livro mais lido, mais traduzido, mais vendido do mundo. Então, esse projeto ele apenas assegura que em cada biblioteca das escolas, deputada Luciane, possamos ter um exemplar da Bíblia Sagrada, como pode-se ter um exemplar de qualquer livro, de qualquer religião. Então, é apenas isso que está propondo o nosso projeto. Agradeço, deputado Camilo, pela percepção. Obrigado. Senhores deputados, não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação o relatório e voto ao projeto de lei 0012/2025. Senhores deputados, com cópia como se encontra aprovado. Continua, Vossa Excelência, com a palavra, deputado Camilo. Por fim, tem o PL 525/2024, de autoria do deputado Napoleão Bernardes, que institui a Rota Turística Cultural Religiosa das festividades ao Divino Espírito Santo no estado de Santa Catarina. Semana passada eu já apresentei meu relatório em voto e vou pedir licença aos meus colegas para simplesmente explicar de forma abrangente e direto já ao dispositivo da aprovação do projeto. O projeto do deputado Napoleão, ele institui a Rota Turística Cultural Religiosa das festividades ao Divino Espírito Santo no estado de Santa Catarina, abrangendo os municípios de Araranguá, Jaraguaruna, Laguna, Imbituba, Imaruí, Paulo Lopes, Garopaba, Santo Amaro, São José, Florianópolis, Biguaçu, Governador Celso Ramos, Tijucas, Porto Belo, Bombinhas, Camboriú, Itajaí, Ilhota, Blumenau, Navegantes, Penha, Barra Velha, Araquari, Balneário Barra do Sul, São Francisco do Sul e Joinville. E de forma inteligente, ele esqueceu Palhoça para que eu pudesse fazer uma emenda substitutiva, aditiva e acrescentar o meu município. Razão pela qual estou apresentando. Meu voto é pela aprovação do projeto de lei 525/2024, com as emendas supressivas do evento 4.5, aprovadas na Comissão de Constituição e Justiça, e com a emenda modificativa que eu ora apresento. Era isso, presidente. Senhores deputados, projeto de lei 0525/2024, de autoria do deputado Napoleão Bernardes, que institui a Rota Turística e Cultural Religiosa das festividades ao Divino Espírito Santo no âmbito do Estado de Santa Catarina. O relator da matéria, deputado Camilo Martins, e no âmbito interno desta comissão, vota pela aprovação da matéria, no entanto, com as emendas supressivas de folhas de número 4 e 5, aprovadas na Comissão de Constituição e Justiça, e com a emenda modificativa que ora apresentada por Sua Excelência. Em discussão. Deputado Mário Mato, com a palavra. Só conferindo, São Pedro de Alcântara também não está? Não verifiquei. Não, é mais uma... Se puder ser voto verbal, apenas acrescente. Vamos lá, vamos aos municípios. Araranguá, Jaguaruna, Laguna, Imbituba, Imaruí, Paulo Lopes, Garopaba, Santo Amaro, Imperatriz, São José, Florianópolis, Biguaçu, Governador Celso Ramos, Tijucas, Porto Belo, Bombinhas, Camboriú, Itajaí, Ilhota, Blumenau, Navegantes, Penha, Barra Velha, Araquari, Balneário, Barra do Sul, São Francisco do Sul e Joinville. Foi apenas uma indagação, presidente. Senhores deputados, não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Parecer de voto do deputado Camilo Martins. Senhor deputado, com cópia como se encontra aprovado. Deputado Jair Mioto, Vossa Excelência, com a palavra. Senhor presidente, trata-se do projeto da deputada Luciane Carminati, projeto de lei 341/2024, que altera os artigos 1º e 4º da Lei 10.567, de 7 de novembro de 97, que dispõe sobre a isenção de pagamento de taxas de inscrições em concursos públicos aos doadores de sangue, medula e de leite humano.
Então, uma vez aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, o projeto flexibiliza regras estabelecidas na legislação anterior, quanto a, primeiro, a dispensa do ponto do servidor público na hipótese em que, para fazer jus ao benefício da isenção do pagamento da taxa de inscrição em concursos públicos, deve realizar presencialmente o cadastro como doador de sangue, medula ou leite. Segundo, a dispensa da exigência de comprovação de uma doação para a validade da qualidade de pessoa doadora de medula óssea, tal como hoje prevê o parágrafo 2º do artigo 4. E aqui eu faço uma referência à própria justificativa da autora, que, enquanto milhares de doações de sangue são realizadas anualmente, o número de doação de medula é ínfimo, já que a estimativa de compatibilidade é de 1 para 100 mil. Logo, aumentar o banco de doadores é fundamental. E terceiro, segundo, na justificativa acostada aos autos, a autora aduz que a proposta justifica em razão de que, em algumas situações, é exigido um cadastro prévio para fazer jus ao benefício, que é feito de forma presencial, não sendo passível de emissão de um atestado no dia do cadastramento para fins de validação de registro de ponto dos servidores. Além disso, no caso específico de pessoa doadora de medula óssea, a autora afirma que não basta querer ser um doador e se cadastrar, pois para que ocorra a doação deve haver a compatibilidade, como já citei. Com a retirada desta exigência, a proponente espera incentivar o cadastramento de possíveis doadores, dessa forma aumentar as chances de compatibilidade com receptores. A proposta foi admitida na Comissão de Constituição e Justiça e chegou a essa comissão, passo ao voto. Superada a juridicidade da matéria, no âmbito da CCJ, seguindo o rito da tramitação processual, a essa comissão compete, então, os aspectos financeiros, orçamentários, assim de análise do projeto de lei. Cito novamente os dois objetivos. A proposição concentra-se simplesmente na alteração de questões pontuais fixadas pela norma, sem prever de forma direta qualquer aumento de despesa pública ou criação de novos encargos orçamentários, razão pela qual o nosso voto é favorável. Pela aprovação, parecer de voto do eminente deputado Jair Mioto ao projeto de lei 0341/2024, que tem como autora a deputada Luciana Carminati. Sua Excelência, emite seu relatório de voto, como disse, pela aprovação. Em discussão, deputado Luciana Carminati, com a palavra. Presidente e nobres colegas deputados, eu quero, em primeiro lugar, agradecer o parecer favorável. Sim, senhora. Estamos em pé de igualdade agora, nas votações. Mas eu quero destacar a importância dessa matéria. Eu recebi solicitações de familiares que, inclusive, tiveram perdas, né, de seus entes queridos, em função de que o Estado não tem um cadastro, eu diria, não só atualizado, mas também proativo de medula óssea. E não é a mesma coisa que o sangue. O sangue, você vai lá, você, né, doa o sangue e vai para uso do hospital, enfim, né, do serviço de saúde. Medula óssea tem toda uma compatibilidade a ser analisada. Então, a gente precisa incentivar para que a Secretaria de Estado da Saúde, inclusive, implemente um programa voltado a isso. Então, nós queremos também chamar a atenção dessa questão da doação de medula óssea e também o banco de leite. Chapecó, por exemplo, no Hospital Regional tem banco de leite, eu inclusive destinei emenda parlamentar, e a gente vê a necessidade que tem o banco de leite, porque muitas mães têm dificuldade ou por uma série de outras complicações, né, acidentes, enfim, é muito necessário que quando nós tenhamos, então, o nascimento desse bebê, o leite materno, que é o mais saudável, inclusive preventivamente, ele esteja à disposição. Então, o projeto de lei tem esses dois públicos bem significativos. Eu quero agradecer o parecer do relator e referendar a importância dessa matéria. Obrigada. Como disse, pela aprovação do parecer e voto do deputado Jair Mioto ao projeto de lei da autoria do deputado Luciano Carminati. Em discussão, não havendo quem quer discutir em votação, senhor deputado, com cópia permanece como se encontra aprovado. Senhor presidente, tenho, se possível for, havendo concordância de Vossa Excelência e demais pares, um projeto extra-pauta que é meramente autorização de cessão de uso compartilhado de imóvel no município de Capinzal. O deputado Jair Mioto requer
inclusão na pauta do projeto de lei 0439/2025, que autoriza a cessão de uso compartilhado de imóvel no município de Capinzal. Consulto, senhores deputados. Havendo concordância, peço a Vossa Excelência que passe ao relatório e voto. Senhor presidente, trata-se do projeto 439/2025, de autoria do Governo do Estado, que autoriza a cessão de uso compartilhado de imóvel no município de Capinzal. O uso compartilhado refere-se ao imóvel onde funciona a Escola de Educação Básica Belisário Pena, no município de Capinzal, pelo prazo de 5 anos. Dentre os documentos que instruem o processo, o ofício do município solicitando a cessão de uso compartilhado, dados do imóvel 3631 da Gerência de Bens Imóveis da Diretoria de Gestão Patrimonial da Secretaria de Estado de Administração, parecer da consultoria jurídica da referida secretaria, apresentando os requisitos de constitucionalidade, legalidade e regularidade necessários à sua aprovação. Foi aprovado na Comissão de Justiça, dia 8 de julho de 2025, aportando a essa comissão. Voto. Compete a essa comissão, então, a questão em pauta. Em referência, o projeto não cria despesa pública, pois veda ao Estado arcar com qualquer ônus relacionado à execução da almejada lei, ainda que decorrente de indenização por eventuais benfeitorias. Quanto ao mérito, anoto que a cessão de uso compartilhado do imóvel atende os interesses públicos, pois possibilitará o desenvolvimento de atividades educacionais por parte do município de Capinzal, razão pela qual o voto é pela aprovação. Pela aprovação. O parecer e voto do eminente deputado Jair Mioto ao projeto de lei 0439/2025, que autoriza a cessão de uso compartilhado de imóvel em Capinzal. Sua Excelência emite seu relatório de voto, que é pela aprovação da matéria. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação. Senhores deputados, com cópia, permanece como se encontra aprovado. Senhores, antes de encerrar a presente reunião, informo que amanhã não terá reunião ordinária, tendo visto que foi antecipada para hoje, mas nós estamos já no dia 23 de setembro, chegando o final do ano, e, evidentemente, que a tramitação dos projetos de lei começam a funilar. Então, para que Vossas Excelências tenham seus projetos ainda aprovados esse ano, se assim desejam, requeram regime de prioridade. Porque aí o regimento determina que ele tem que andar nas comissões não estão parados. Regime de prioridade. É uma dica que a gente dá para poder tocar. Nós estamos aí a praticamente 70 dias do final do ano. O regime de prioridade é como se fosse o prazo do regime de urgência, né? Dá 45 para 70 dias. Tramitação. Propostas de emenda à Constituição também? Como? Emenda à Constituição também? Propostas de emenda à Constituição? Também tem que andar, né? Ela tem que andar. Que bom. Tá? Mas é uma dica que a gente pede, né? Regime de prioridade, é regimental. Não andando na comissão, a Secretaria da Casa determina a remessa para outra comissão. Senhores, não havendo mais matéria, deputado Sargento Lima, aliás, seja bem-vindo, né? Que Deus lhe abençoe, dê muita saúde, né? Posso fazer uma solicitação, Sargento Lima? Fala 33, por favor. 33. Muito obrigado. Pode Tá estar. bom. Palavra concedida. Agradecer, presidente, a todas as mensagens de carinho aqui da comissão. Tá? Me sinto em casa aqui trabalhando nessa comissão, que é desde o meu primeiro dia que coloquei o pé aqui na legislatura passada, sempre me acolheu com muito carinho, com muito respeito, e colaborou muito no meu crescimento profissional aqui dentro dessa casa. Então, sou agradecido. E pedir também para que o deputado Jair Mioto e o deputado Luciano Carminati, que estavam aqui na 19ª legislatura, que a gente pudesse bater um papinho com o presidente aqui logo ao final da nossa reunião. Ok? Obrigado. Senhores deputados, não havendo mais nada a deliberar, dou por encerrada a presente reunião, deixando outra convocada para quarta-feira da semana que vem. Muito obrigado, bom dia, que Deus abençoe a todos.